Elas aparecem do nada, invadem a cozinha, tomam conta da despensa e, quando você percebe, já estão por toda parte. As formigas são pequenas, mas causam uma grande dor de cabeça. E o pior, parecem imunes a tudo o que você tenta. Se você está cansado de soluções temporárias que só espantam, mas não resolvem, este audiolivro é para você. Aqui, você vai descobrir como eliminar formigas de forma definitiva, usando métodos simples, eficazes e acessíveis. Nada de fórmulas, mirabolantes ou produtos caros. Vamos direto ao ponto. Por que elas surgem, como identificar os focos e, o mais importante, como acabar com elas de uma vez por todas, sem prejudicar sua saúde ou a da sua família. Prepare-se para recuperar a paz da sua casa com técnicas que realmente funcionam. Vamos começar? Como eliminar formigas dentro de casa? Introdução. Este guia completo oferece soluções práticas e eficazes para eliminar formigas do ambiente doméstico, explorando desde as causas da infestação até métodos naturais e químicos de controle, além de estratégias preventivas para manter sua casa livre desses insetos indesejados. Por que as formigas invadem casa? As formigas são visitantes frequentes em nossos lares por razões bastante simples e naturais. Esses pequenos insetos estão constantemente em busca de recursos essenciais para a sobrevivência de suas colônias, sendo os principais atrativos alimento-ás. Formigas são atraídas principalmente por restos de alimentos doces e gordurosos. Mesmo pequenas migalhas ou respingos de refrigerante podem ser um banquete para estes insetos. Elas são extremamente eficientes em detectar fontes alimentares, mesmo em quantidades mínimas, graças ao seu apurado sistema sensorial, água em períodos. De seca ou calor intenso, as formigas buscam fontes de água dentro das residências. Vazamentos em encanamentos, pias úmidas ou até mesmo recipientes com água deixados ao alcance tornam-se pontos atrativos para colônias inteiras. Abrigo Nossas Casas oferecem proteção contra predadores naturais e condições climáticas extremas. Especialmente em épocas de chuvas intensas, as formigas buscam locais secos e protegidos para estabelecer seus ninhos ou expandir colônias já existentes. Acesso facilitado à estrutura das nossas casas raramente é completamente selada. Pequenas frestas em janelas, portas, rodapés ou rachaduras nas paredes são suficientes para permitir a entrada desses insetos, que podem passar por aberturas extremamente pequenas devido ao seu tamanho reduzido. Entender essas motivações básicas é o primeiro passo para desenvolver estratégias eficazes de controle e prevenção. Ao identificar o que atrai as formigas ao seu lar, você poderá tomar medidas mais direcionadas para eliminar o problema pela raiz. Principais espécies de formigas urbanas: formiga do açúcar, Camponotus sp. Uma das espécies mais comuns encontradas, nos ambientes urbanos brasileiros, a formiga do açúcar é caracterizada por seu tamanho pequeno a médio, 2-3 mm, e coloração que varia do marrom amarelado ao preto. Como o nome sugere, são fortemente atraídas por alimentos doces, particularmente açúcar, mel e frutas. Estas formigas estabelecem seus ninhos principalmente no solo ao redor das edificações, mas podem construir colônias satélites dentro das residências, especialmente em áreas úmidas como banheiros e cozinhas. Formiga fantasma, Tapinoma melanocephalum, facilmente identificada pelo seu corpo translúcido com cabeça escura, a formiga fantasma é extremamente pequena, 1 cm, o que permite sua passagem por aberturas minúsculas. Altamente adaptável, esta espécie pode estabelecer múltiplos ninhos dentro de uma mesma residência, frequentemente em locais de difícil acesso, como dentro de aparelhos eletrônicos, interruptores e tomadas. Além de açúcares, são atraídas por proteínas e gorduras, tornando-as invasoras persistentes em cozinhas domésticas. Formiga argentina, Linepithema humile. Considerada uma das espécies invasoras mais bem-sucedidas globalmente, a formiga argentina apresenta coloração marrom claro a médio e tamanho entre 2 e 13 metros. Sua característica mais notável é a capacidade de formar supercolônias com múltiplas rainhas que podem se estender por grandes áreas.
extremamente adaptáveis, alimentam-se tanto de substâncias doces quanto proteicas e são conhecidas por deslocarem espécies nativas de formigas. Em ambientes domésticos, frequentemente estabelecem trilhas bem definidas entre fontes de alimento e seus ninhos. Além destas espécies, outras formigas comuns em residências brasileiras incluem a formiga carpinteira, Camponotus spetialmus, que pode causar danos estruturais em madeiras, a formiga cortadeira, Atta spm, geralmente mais problemática em jardins, e a formiga de fogo, Solenopsis sp, conhecida por suas dolorosas picadas. Identificar corretamente a espécie infestante é crucial para determinar a estratégia de controle mais eficaz, uma vez que diferentes espécies respondem de maneira distinta aos métodos de eliminação. Sinais de infestação nas residências identificar. Os sinais de infestação de formigas precocemente é fundamental para agir antes que o problema se agrave. Alguns indicadores são bastante evidentes, enquanto outros podem passar despercebidos para olhos menos atentos. Reconhecer estes sinais permite uma intervenção mais rápida e eficaz. Trilhas de formigas. Sinal mais óbvio de infestação é a presença de filas organizadas de formigas, percorrendo superfícies como paredes, pisos, bancadas ou móveis. Estas trilhas geralmente conectam uma fonte de alimento a uma entrada ou ao ninho. Formigas seguem trilhas de feromônios, substâncias químicas, deixadas por outras formigas, formando caminhos bem definidos. Estas trilhas tendem a ser mais visíveis durante períodos de maior atividade, geralmente no início da manhã ou final da tarde. Pequenos montes de terra ou serragem. A presença de pequenos montes de terra semelhantes a pó fino, especialmente em cantos de paredes, rodapés ou próximos a rachaduras, pode indicar a presença de ninhos. No caso de formigas carpinteiras, você pode encontrar pequenos montes de serragem, sinalizando que estão escavando madeira para construir seus ninhos. Formigas aladas, com asas. O aparecimento súbito de formigas com asas dentro de casa é um forte indicador de infestação estabelecida. Estas são formigas reprodutoras, rainhas e machos, que emergem do ninho para o voo nupcial, geralmente em dias quentes após chuvas. Sua presença sugere que existe um ninho maduro nas proximidades, ou dentro da estrutura da casa. Danos em alimentos armazenados, embalagens de alimentos com pequenos furos ou presença de formigas no interior, especialmente em produtos como açúcar, cereais e outros alimentos secos, indicam que as formigas encontraram uma fonte de alimento e estão explorando-a ativamente. Sons em paredes ou madeiras. Em casos de infestações severas, especialmente de formigas carpinteiras, pode ser possível ouvir um suave crepitar dentro de paredes ou estruturas de madeira. Este som é produzido pela atividade de escavação e movimentação da colônia. Estar atento a estes sinais permite uma ação preventiva antes que a infestação se estabeleça completamente. Lembre-se que quanto mais cedo você identificar o problema, mais fácil será controlá-lo utilizando métodos menos agressivos e mais naturais. Riscos e incômodos das formigas em caso da contaminação de alimentos. Um dos principais problemas causados pelas formigas é a contaminação de alimentos. Estes insetos podem transportar diversos micro-organismos em seus corpos, enquanto transitam entre lixeiras, esgotos e outras áreas contaminadas antes de chegarem aos alimentos expostos em sua cozinha. Embora a maioria das espécies urbanas não transmita doenças graves, elas podem contaminar superfícies e alimentos com bactérias como Salmonella, E. coli e Staphylococcus, potencialmente causando problemas gastrointestinais, especialmente em pessoas com sistema imunológico comprometido. Danos estruturais. Algumas espécies, particularmente as formigas carpinteiras, Camponotus species, podem causar danos significativos à estrutura da casa. Diferentemente dos cupins, estas formigas não se alimentam da madeira, mas escavam galerias para estabelecer seus ninhos, enfraquecendo estruturas de madeira ao longo do tempo. Em casos extremos e não tratados, estes danos podem comprometer a integridade estrutural de móveis, batentes de portas e até mesmo vigas de sustentação. Reações alérgicas. Algumas pessoas podem desenvolver reações alérgicas às picadas.
A de formigas, especialmente as da formiga de fogo, Solenopsis aesipecium. Estas reações variam desde vermelhidão local e coceira até, em casos mais graves, edema, urticária e até mesmo choque anafilático em indivíduos extremamente sensíveis. Mesmo que você não tenha uma alergia conhecida, múltiplas picadas podem causar desconforto significativo e, em alguns casos, infecções secundárias devido ao ato de coçar. Além destes riscos principais, as formigas também causam incômodos, como a invasão de espaços íntimos da casa, incluindo armários, gavetas e até mesmo eletrodomésticos. Algumas espécies, como a formiga louca, Paratrechina longicornis, podem interferir em equipamentos eletrônicos, causando curtos-circuitos e danos a aparelhos. Do ponto de vista psicológico, uma infestação persistente pode gerar estresse e desconforto, afetando a qualidade de vida dos moradores e causando constrangimento ao receber visitas. Economicamente, o combate a infestações avançadas pode gerar custos significativos, tanto em produtos para controle quanto em possíveis serviços profissionais de dedetização. Em casos extremos de danos estruturais, os gastos com reparos podem ser consideráveis. Por estas razões, a identificação precoce e o controle efetivo de formigas em ambientes domésticos não devem ser negligenciados. Gostando desse conteúdo? No Oráculo Universal temos muito mais esperando por você. Confira no link abaixo. Identificando fontes e rotas de entrada antes de iniciar qualquer estratégia de combate às formigas, é fundamental identificar como estes insetos estão acessando sua residência. Formigas são mestres em encontrar aberturas minúsculas e conhecer seus pontos de entrada permite direcionar os esforços de controle de maneira mais eficaz. Rachaduras e fissuras. Examine cuidadosamente as paredes externas e internas de sua casa em busca de rachaduras, por menores que sejam. Formigas conseguem passar por aberturas extremamente pequenas. Algumas espécies necessitam apenas de 1 milímetro de espaço. Preste atenção especial às áreas onde cabos e tubulações entram na residência, pois frequentemente existem pequenas frestas ao redor destes pontos. Rachaduras na argamassa entre azulejos ou no rejunte também são rotas comuns, especialmente em banheiros e cozinhas. Rodapés e batentes. Inspecione cuidadosamente os rodapés e batentes de portas e janelas. Rodapés mal fixados ou com pequenas aberturas entre eles, e o piso são pontos de entrada frequentes. Batentes de madeira, especialmente se estiverem danificados pela umidade ou desgaste natural, podem apresentar pequenas frestas que servem como portas de entrada para as formigas. Janelas e portas. Verifique o estado de conservação das vedações em portas e janelas. Borrachas de vedação ressecadas ou desgastadas, assim como telas mosquiteiras danificadas, são pontos vulneráveis. Mesmo quando fechadas, portas e janelas mal ajustadas podem deixar pequenos espaços suficientes para a entrada de formigas. Encanamentos. Hidrenos-formigas frequentemente utilizam canos e tubulações como estradas para acessar diferentes áreas da casa. Verifique sob pias e ao redor de encanamentos, especialmente onde estes entram nas paredes. Ralos de pias, banheiras e chuveiros também podem servir como pontos de entrada, principalmente se não forem utilizados com frequência. Plantas e árvores, galhos de árvores ou arbustos que tocam a casa podem criar pontes para as formigas. Da mesma forma, vasos de plantas trazidos de fora para dentro da casa podem conter formigas ou até mesmo pequenos ninhos em formação. Para identificar as rotas específicas utilizadas pelas formigas em sua casa, observe-as sem perturbá-las. Siga as trilhas para descobrir tanto a origem, geralmente o ninho ou ponto de entrada, quanto o destino, tipicamente uma fonte de alimento. Formigas tendem a seguir os mesmos caminhos repetidamente, devido às trilhas de feromônios que deixam. E este comportamento pode ser utilizado a seu favor na identificação dos pontos críticos. Realizar esta inspeção detalhada permite não apenas identificar por onde as formigas estão entrando, mas também compreender o que as está atraindo.
Esta informação é valiosa para implementar soluções mais direcionadas e eficientes, evitando o desperdício de tempo e recursos em áreas que não são relevantes para o controle da infestação. Medidas imediatas. Limpeza profunda, limpeza geral da cozinha. Inicie pela cozinha, área mais propensa à infestação. Limpe todas as superfícies com água e detergente, removendo qualquer resíduo de alimento. Preste atenção especial às bancadas, fogão e áreas onde costuma preparar alimentos. Não se esqueça de limpar respingos nas paredes e no piso. Utilize uma solução de água com vinagre, proporção 1:1, para eliminar as trilhas de feromônios deixadas pelas formigas, que servem como mapas para outras formigas. Limpeza. Sob e atrás de eletrodomésticos, afaste a geladeira, fogão e outros eletrodomésticos para limpar áreas normalmente inacessíveis. Estas regiões frequentemente acumulam migalhas e resíduos que atraem formigas. Utilize um aspirador de pó com bico fino para alcançar cantos e frestas difíceis. Após aspirar, limpe com pano úmido contendo solução de água com detergente e, posteriormente, a solução de vinagre para eliminar trilhas de feromônios. Organização e limpeza de armários e despensa. Esvazie completamente armários e despensa, descartando alimentos vencidos ou com embalagens danificadas. Limpe prateleiras, cantos e fundos dos armários com solução desinfetante. Inspecione cada produto antes de recolocá-lo, verificando se há formigas ou ovos. Transfira alimentos como açúcar, farinha e cereais para recipientes herméticos de vidro ou plástico resistente, devidamente etiquetados. Limpeza sob móveis e em cantos, mova sofás, camas e outros móveis pesados para limpar completamente sob eles. Aspirar estas áreas é essencial, pois migalhas e resíduos de alimentos frequentemente se acumulam ali. Preste atenção especial aos cantos dos cômodos, onde pequenos ninhos podem se estabelecer. Limpe rodapés e molduras de portas minuciosamente, pois são rotas comuns de formigas. Após a limpeza inicial, estabeleça uma rotina diária para manter a casa livre de atrativos. Lave louça imediatamente após as refeições, limpe a mesa e bancadas para remover migalhas e mantenha o lixo bem fechado, preferencialmente em lixeiras com tampa. Esvazie o lixo regularmente, evitando que permaneça na cozinha durante a noite, quando muitas espécies de formigas são mais ativas. A limpeza profunda deve ser complementada com a inspeção e vedação de possíveis pontos de entrada, conforme identificados anteriormente. Lembre-se que a prevenção através da limpeza constante é muito mais eficaz do que combater uma infestação já estabelecida. Esta primeira etapa de controle, baseada na higienização, é fundamental antes de prosseguir com qualquer outro método de eliminação, seja natural ou químico. Método natural. Água fervente. Entre os métodos naturais para a eliminação de formigas, o uso de água fervente destaca-se pela sua simplicidade, eficácia imediata e custo zero. Esta técnica é particularmente eficaz quando você consegue localizar o ninho das formigas em áreas externas da casa ou no jardim. Como funciona? Água fervente atua de duas maneiras principais. Primeiro, causa danos fatais imediatos às formigas, através do calor extremo que danifica suas estruturas corporais. Segundo, destrói a estrutura física do formigueiro, incluindo túneis e câmaras cuidadosamente construídos. Mais importante ainda, quando direcionada corretamente, a água fervente pode atingir a rainha e as larvas localizadas nas câmaras mais profundas do ninho, eliminando a colônia pela raiz. Aplicação correta para utilizar este método: ferva uma quantidade significativa de água, 2-3 litros, dependendo do tamanho do formigueiro. A água deve estar em plena ebulição para garantir máxima eficácia. Localize a entrada principal do formigueiro, geralmente identificada por pequenos montes de terra ou intensa atividade de formigas. Despeje a água fervente diretamente na abertura, de forma lenta e constante, permitindo que penetre profundamente no ninho. Precauções e limitações. Embora eficaz, este método requer cuidados específicos. O manuseio de água fervente apresenta riscos de queimaduras, portanto, utilize recipientes apropriados com alças seguras e, se possível, luvas térmicas.
Evite utilizar água fervente próximo a plantas que você deseja preservar, pois o calor extremo pode danificar suas raízes. Este método também não é adequado para formigueiros localizados dentro de paredes, sob pisos ou em áreas onde a água pode causar danos estruturais à residência. Monitoramento e repetição. Após a aplicação, monitore a área por 2-3 dias. Se notar que a atividade das formigas retornou, mesmo que em menor intensidade, repita o procedimento. Alguns formigueiros mais complexos podem necessitar de várias aplicações, especialmente se a rainha estiver alojada em câmaras muito profundas que não foram alcançadas na primeira tentativa. Este método é particularmente eficaz contra formigueiros de espécies que nidificam no solo, como as formigas cortadeiras, Atas perorba, e algumas formigas de fogo, Solenopsis s. pernam. Para formigueiros muito grandes ou estabelecidos há muito tempo, considere complementar esta técnica com outros métodos naturais descritos neste guia. A grande vantagem da água fervente como método de controle é sua natureza completamente não tóxica e ecológica, não deixando resíduos químicos no solo ou riscos para crianças e animais de estimação. Quando aplicada corretamente e nas situações apropriadas, pode ser uma solução definitiva para formigueiros externos, eliminando a necessidade de recorrer a inseticidas químicos mais agressivos. Método natural: sumo de limão, preparação da solução. O sumo de limão é um repelente natural de formigas, devido ao seu forte aroma cítrico e acidez, que interferem nas trilhas de feromônios deixadas por estes insetos. Para preparar uma solução eficaz, esprema 3-4 limões frescos e filtre o suco para remover sementes e polpa. Dilua levemente com água, proporção de 3 partes de suco para 1 de água, e transfira para um borrifador limpo. Para potencializar o efeito, você pode adicionar algumas gotas de óleo essencial de limão, intensificando o aroma cítrico que as formigas evitam. Aplicação: estratégica: borrife a solução de limão generosamente nas áreas onde você observa. Atividade de formigas: trilhas, pontos de entrada e locais de concentração. Dê atenção especial a rodapés, marcos de portas e janelas, frestas em pisos e paredes e áreas ao redor de pias e bancadas. A aplicação deve ser repetida 2 vezes ao dia durante os primeiros dias de tratamento, preferencialmente pela manhã e no final da tarde, quando a atividade das formigas tende a ser mais intensa. Para resultados duradouros, mantenha aplicações regulares a cada 2 dias, mesmo após notar redução na presença das formigas. Uso das cascas: não descarte as cascas após espremer os limões. Elas contêm óleos essenciais concentrados e são excelentes repelentes naturais. Corte as cascas em pequenas tiras e posicione-as estrategicamente em pontos críticos, perto de entradas de portas e janelas, ao longo de rodapés, próximo a ralos de pia e banheiro, e em cantos onde você frequentemente observa formigas. Substitua as cascas a cada 2-3 dias, quando começarem a secar e perder sua potência aromática. Para áreas externas, como jardins ou entradas da casa, você pode triturar as cascas grosseiramente e espalhá-las como uma barreira protetora. O sumo de limão oferece várias vantagens como método de controle. É completamente natural e seguro. Para uso em ambientes com crianças e animais de estimação, deixa um aroma agradável na casa, diferentemente de muitos repelentes químicos, e possui propriedades antibacterianas que contribuem para a higienização das superfícies tratadas. Além do limão, outras frutas cítricas como laranja e tangerina também produzem efeitos semelhantes, embora o limão seja considerado o mais eficaz devido à sua maior acidez. É importante observar que, embora o sumo de limão seja eficaz, como repelente, desorganizando trilhas e impedindo novas invasões, ele não elimina os formigueiros existentes. Por isso, para infestações mais severas, recomenda-se combinar este método com outras técnicas que atinjam diretamente os ninhos, como a água fervente para formigueiros externos ou iscas específicas para colônias internas. O sumo de limão funciona melhor como parte de uma estratégia integrada de controle e como medida preventiva após a eliminação da infestação principal. Método natural: vinagre branco.
Vinagre branco destaca-se como um dos métodos naturais mais versáteis e eficazes no combate às formigas. Sua eficiência deve-se à combinação de forte odor e acidez, que interrompe as trilhas de feromônios e repele estes insetos de forma eficaz, sem riscos para a saúde humana ou para o meio ambiente. Propriedades repelentes do vinagre ou ácido. Acético presente no vinagre possui duas funções principais no controle de formigas. Primeiro, seu odor forte interfere diretamente na capacidade das formigas de seguirem as trilhas de feromônios, essenciais para sua comunicação e orientação. Segundo, a acidez do vinagre causa irritação no exoesqueleto das formigas, tornando as áreas tratadas extremamente desagradáveis para elas. Além disso, o vinagre é um excelente produto de limpeza que remove resíduos de alimentos, eliminando fontes de atração. Preparação da solução básica à solução mais eficaz e amplamente. Recomendada consiste em partes iguais de vinagre branco e água. Para preparar, misture 250 ml de vinagre branco com 250 ml de água em um borrifador limpo. Para potencializar o efeito repelente, você pode adicionar 10, 15 gotas de óleos essenciais com propriedades inseticidas naturais, como óleo de cravo, eucalipto ou tea tree. Agite bem antes de cada aplicação para garantir que os ingredientes permaneçam misturados. Aplicação estratégica. Borrife a solução de vinagre diretamente nas trilhas de formigas, pontos de entrada identificados e áreas de concentração. Aplique generosamente em rodapés, marcos de portas e janelas, frestas em pisos e paredes e particularmente em áreas da cozinha e banheiro, onde a umidade atrai estes insetos. Para máxima eficácia, aplique a solução após limpar completamente a área, removendo qualquer resíduo de alimento que possa atrair as formigas de volta. Rotina de aplicação. Recomendada nos primeiros dias de tratamento, aplique a solução 3 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia e no final da tarde. Após notar redução significativa na presença de formigas, geralmente após 3-4 dias, mantenha aplicações diárias por pelo menos uma semana. Posteriormente, continue com aplicações preventivas a cada 2-3 dias, especialmente em áreas historicamente problemáticas. Reforce a aplicação após limpezas que utilizem produtos com fragrâncias fortes, que podem mascarar o cheiro do vinagre. O vinagre branco também pode ser utilizado puro, sem diluição, em áreas externas como jardins, entradas da casa e ao redor do perímetro da residência, criando uma barreira que desencoraja a entrada de formigas. Para formigueiros externos visíveis, você pode despejar vinagre puro diretamente nas entradas, o que ajudará a perturbar a colônia, embora geralmente não seja suficiente para eliminá-la completamente. Uma vantagem adicional deste método é que, diferentemente de muitos repelentes químicos, o vinagre branco é seguro para uso em áreas de preparação de alimentos, sendo inclusive um excelente agente desinfetante. O odor característico do vinagre dissipa-se rapidamente após a secagem, não deixando cheiro residual desagradável na casa. Para pessoas mais sensíveis ao cheiro do vinagre, a adição de algumas gotas de óleo essencial de lavanda ou limão pode tornar a solução mais agradável sem comprometer sua eficácia contra as formigas. Uso de cravo da Índia barreiras de cravo inteiro. O cravo da Índia inteiro pode ser estrategicamente posicionado para criar barreiras eficazes contra formigas. Disponha os cravos em linha contínua ao longo de rodapés, soleiras de portas, janelas e quaisquer frestas por onde as formigas possam entrar. O espaçamento ideal é de aproximadamente 5 centímetros entre cada cravo, garantindo que as formigas não encontrem lacunas na barreira aromática. Para áreas de alta circulação de formigas, forme linhas duplas ou triplas de cravos. Esta barreira natural permanece eficaz por 7-10 dias, após os quais os cravos devem ser substituídos para manter a intensidade do aroma repelente. Saquinhos. De cravo uma, forma prática e elegante de utilizar o cravo da Índia é através de pequenos saquinhos de tecido fino, como organza ou algodão.
Coloque 10-15 cravos inteiros em cada saquinho e posicione-os estrategicamente em armários, gavetas, despensas e cantos problemáticos da casa. Esta abordagem é particularmente útil em áreas onde seria inconveniente espalhar cravos soltos, como dentro de armários com alimentos ou próximo a roupas e papéis. Os saquinhos podem ser facilmente removidos quando necessário e não deixam resíduos. Para potencializar o efeito, esmague levemente alguns dos cravos antes de colocá-los nos saquinhos, liberando mais óleos essenciais. Spray de óleo de cravo para. Uma solução ainda mais potente, prepare um spray com óleo essencial de cravo. Misture 15-20 gotas de óleo essencial de cravo em 250 ml de água, adicionando uma colher de chá de álcool de cereais para ajudar na dissolução do óleo. Transfira para um borrifador e aplique nas áreas problemáticas, com foco especial em cantos escuros, frestas e pontos de entrada. Este spray pode ser usado diretamente sobre trilhas de formigas para interromper imediatamente sua atividade. Agite bem antes de cada uso e reaplique a cada 2-3 dias ou após limpezas intensas. O cravo da Índia é eficaz contra formigas devido ao eugenol, seu principal componente ativo, que possui propriedades repelentes e inseticidas naturais. O forte aroma do cravo interfere diretamente nos receptores olfativos das formigas, desorientando-as e impedindo que sigam suas trilhas de feromônios. Além disso, o contato direto com o óleo essencial de cravo pode ser fatal para as formigas devido à sua alta concentração de eugenol. Uma vantagem adicional do uso de cravo da Índia é seu aroma agradável para humanos, que pode atuar como um aromatizante natural para a casa, diferentemente de muitos repelentes químicos com odores intensos e desagradáveis. Esta característica torna o cravo uma excelente opção para uso em áreas sociais e quartos. Para resultados ainda melhores, o cravo da Índia pode ser combinado com canela em pó ou folhas de louro, outros repelentes naturais, criando uma barreira aromática multifacetada que as formigas raramente ultrapassam. Precisando de respostas? No Oráculo Universal, resolvemos suas dúvidas em um piscar de olhos. Link na descrição. Canela. Contra formigas, a canela, amplamente conhecida como especiaria culinária, revela-se uma poderosa aliada natural no combate às formigas. Seu aroma forte e característico, agradável para nós humanos, é extremamente perturbador para as formigas, interferindo em seu sistema de comunicação baseado em feromônios e criando uma barreira natural que elas raramente atravessam. Base científica da eficácia ao poder repelente da canela deve-se principalmente ao cinamaldeído, composto orgânico que confere à especiaria seu aroma e sabor característicos. Este composto afeta o sistema sensorial das formigas de duas maneiras. Mascara as trilhas de feromônios, essenciais para a comunicação entre os membros da colônia, e causa irritação direta nos receptores olfativos destes insetos. Estudos entomológicos demonstram que formigas expostas ao pó de canela apresentam comportamento desorientado e evitam ativamente áreas tratadas com esta especiaria. Aplicação em pó A, forma mais simples e direta de utilizar a canela é polvilhando o pó em locais estratégicos. Crie linhas finas de canela em pó ao longo de rodapés, soleiras de portas e janelas, próximo a ralos e em qualquer fenda ou fresta que possa servir como ponto de entrada. Para trilhas de formigas já estabelecidas, polvilhe generosamente o pó diretamente sobre a trilha, interrompendo imediatamente o fluxo de insetos. Renove a aplicação a cada 2-3 dias ou após limpezas úmidas que possam remover o pó. Spray de canela para uma aplicação mais prática em superfícies verticais. Ou áreas onde o pó seria inconveniente, prepare um spray de canela. Ferva uma colher de sopa de canela em pau ou 2 colheres de sopa de canela em pó em 500 ml de água por 5 minutos. Deixe esfriar, coe a mistura, caso tenha usado canela em pau, e transfira para um borrifador. Aplique nas áreas problemáticas, focando especialmente em pontos de entrada e trilhas conhecidas. Este spray pode ser usado diariamente sem riscos para a saúde humana ou de animais de estimação.
óleo essencial de canela para. Casos de infestação mais severa, o óleo essencial de canela oferece uma potência superior ao pó ou ao sprays. Caseiro. Misture 15-20 gotas de óleo essencial de canela em 250 ml de água, adicionando uma colher de chá de álcool de cereais para melhorar a dissolução do óleo. Esta solução pode ser aplicada diretamente em ninhos pequenos, localizados em frestas ou cantos, além de servir como repelente em pontos de entrada. Devido à alta concentração de compostos ativos, o óleo essencial de canela é particularmente eficaz como barreira preventiva após a eliminação inicial das formigas. A canela apresenta vantagens significativas em comparação com métodos químicos. É completamente segura para uso em ambientes com crianças e animais de estimação. Possui aroma agradável que pode melhorar o ambiente da casa, não deixa resíduos tóxicos e tem propriedades antibacterianas adicionais que contribuem para a higienização das áreas tratadas. Além disso, sendo um produto alimentício comum, a canela é facilmente encontrada em qualquer supermercado a preços acessíveis. Para potencializar os resultados, a canela pode ser combinada com outros repelentes naturais mencionados neste guia, como cravo da Índia ou borras de café. Uma mistura de partes iguais de canela em pó e cravo moído, por exemplo, cria uma barreira aromática complexa particularmente eficaz contra várias espécies de formigas. Lembre-se que, embora a canela seja excelente como repelente, ela funciona melhor como parte de uma estratégia integrada que inclua também medidas de higienização e vedação de pontos de entrada. Plantas repelentes. Hortelã-pimenta cultivo. Estratégico A, hortelã-pimenta, menta piperita, destaca-se como uma das plantas mais eficazes no combate natural às formigas. Seu cultivo estratégico em áreas críticas da casa cria uma barreira aromática que repele estes insetos de forma contínua e sustentável. Para maximizar os benefícios, posicione vasos de hortelã-pimenta em locais-chave, como peitoris de janelas, próximo às portas de entrada e em áreas onde já identificou atividade de formigas, como cozinha e despensa. A planta prospera em vasos pequenos ou médios com boa drenagem e exposição parcial ao sol, tornando-a ideal para ambientes internos. Regue regularmente, mantendo o solo úmido, mas não encharcado, e pode a planta periodicamente para estimular crescimento denso e aumentar a produção de óleos essenciais. Folhas frescas como barreira. Além do cultivo em vasos, as folhas frescas de hortelã-pimenta podem ser utilizadas diretamente como barreira repelente. Colha folhas frescas e esmague-as levemente para liberar os óleos essenciais antes de posicioná-las estrategicamente ao longo de rodapés, soleiras de portas e janelas e próximo a ralos ou frestas. Esta técnica é particularmente eficaz em áreas de trânsito frequente de formigas. Para resultados otimizados, substitua as folhas a cada 2-3 dias, pois à medida que secam, perdem parte de sua potência aromática. O aroma refrescante da hortelã não apenas repele as formigas, mas também contribui para um ambiente agradável na residência, diferentemente de muitos repelentes químicos. Spray de óleo essencial para uma solução mais potente e de aplicação. Versátil, o óleo essencial de hortelã-pimenta oferece concentração superior dos compostos repelentes. Prepare um spray eficaz, misturando 15-20 gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta em 250 ml de água filtrada, adicionando uma colher de chá de álcool de cereais para ajudar na dissolução do óleo na água. Transfira para um borrifador e aplique nas áreas problemáticas, com atenção especial a pontos de entrada, trilhas de formigas identificadas e cantos onde costumam se concentrar. Este spray pode ser usado diariamente sem riscos para a saúde humana ou de animais domésticos, embora seja recomendável manter gatos afastados, pois algumas espécies felinas são sensíveis aos óleos essenciais de menta. A eficácia da hortelã-pimenta contra formigas deve-se principalmente ao mentol, composto orgânico que confere à planta seu aroma característico. O mentol interfere diretamente no sistema sensorial das formigas, perturbando sua capacidade de seguir trilhas de feromônios e comunicar-se com outros membros da colônia.
Estudos entomológicos sugerem que o mentol também causa desconforto físico às formigas quando em contato direto, fazendo com que evitem ativamente áreas tratadas com hortelã. Uma vantagem adicional da hortelã-pimenta é sua natureza perene e fácil propagação, permitindo que você mantenha um suprimento constante de folhas frescas para uso no controle de formigas. A planta também repele outras pragas comuns como moscas, mosquitos e até mesmo ratos, oferecendo proteção múltipla ao ambiente doméstico. Por ser uma erva culinária, a hortelã-pimenta cultivada pode ser utilizada na preparação de chás, bebidas e pratos diversos, combinando benefícios práticos e gastronômicos em uma única planta. Pimenta preta ou cayenne às pimentas, especialmente a pimenta preta e a pimenta cayenne, são poderosas aliadas naturais no combate às formigas devido aos seus compostos ativos que causam irritação extrema nestes insetos. A capsaicina, presente na pimenta cayenne, e a piperina, encontrada na pimenta preta, são substâncias que as formigas evitam instintivamente, tornando estas especiarias excelentes repelentes naturais. Mecanismo de ação efeito repelente das pimentas ocorre por dois mecanismos principais. Primeiro, as partículas finas da pimenta moída causam irritação física nas formigas quando entram em contato com seu exoesqueleto. Segundo, os compostos aromáticos e picantes interferem diretamente nos receptores sensoriais destes insetos, perturbando sua capacidade de seguir trilhas de feromônios. Para algumas espécies de formigas, o contato prolongado com concentrações altas de capsaicina pode até mesmo ser fatal. A aplicação em pó A, forma mais direta de utilizar pimentas contra formigas, é espalhar o pó finamente moído nos pontos de entrada e ao longo das trilhas identificadas. Crie uma linha contínua de pimenta preta moída ou pimenta cayenne em pó ao longo de rodapés, soleiras de portas e janelas, frestas em pisos e paredes e ao redor de ralos. Para máxima eficácia, a linha deve ter pelo menos 1 milímetro de largura e ser aplicada uniformemente, sem lacunas que permitam a passagem das formigas. Reaplique após limpezas ou se notar que o pó foi dispersado. Spray de pimenta para áreas onde o pó seria inconveniente ou difícil de aplicar, como superfícies verticais ou locais de difícil acesso, prepare um spray de pimenta. Misture uma colher de sopa de pimenta preta moída ou meia colher de pimenta cayenne em 500 ml de água quente. Deixe a mistura descansar por 24 horas, agitando ocasionalmente, depois coe com um filtro de café ou pano fino para remover as partículas sólidas. Transfira o líquido para um borrifador e aplique generosamente nas áreas problemáticas. Este spray pode ser aplicado diariamente e é particularmente eficaz para interromper trilhas ativas de formigas. Combinação com outros repelentes. A eficácia das pimentas pode ser potencializada quando combinadas com outros repelentes naturais. Uma mistura particularmente potente consiste em partes iguais de pimenta preta moída, canela em pó e bórax, tetraborato de sódio. Esta combinação cria uma barreira que as formigas raramente atravessam e, se ingerida em pequenas quantidades, pode afetar a colônia. Outra combinação eficaz é adicionar algumas gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta ao spray de pimenta, criando uma dupla barreira aromática que confunde os sentidos das formigas. Uma vantagem significativa das pimentas como método de controle é sua disponibilidade universal e baixo custo, sendo encontradas em qualquer supermercado. No entanto, há algumas precauções importantes. Ao manusear pimenta cayenne, evite contato com olhos, nariz e boca, pois pode causar irritação. Mantenha crianças pequenas e animais de estimação afastados das áreas recém-tratadas com pó de pimenta. E evite aplicar pimenta em superfícies que possam ser danificadas, como madeiras não tratadas ou tecidos delicados. Para infestações persistentes, considere alternar entre diferentes tipos de pimenta a cada aplicação, pois algumas espécies de formigas podem desenvolver tolerância a um determinado repelente após exposição prolongada. A rotação entre pimenta preta, cayenne e outras especiarias repelentes, como canela e cravo da Índia, ajuda a manter a eficácia do tratamento ao longo do tempo.
Lembre-se que, como a maioria dos repelentes naturais, as pimentas funcionam melhor como parte de uma estratégia integrada que inclua também higienização rigorosa e eliminação de pontos de entrada. Pó de talco e giz escolar barreiras de Mondicins, pó de talco, composto principalmente de silicato de magnésio, atua como uma barreira física eficaz contra formigas devido à sua textura extremamente fina. Quando espalhado em linhas contínuas, com aproximadamente 2-3 centímetros de largura ao longo de rodapés, soleiras de portas e janelas e outros pontos de entrada, o talco cria uma superfície instável que as formigas relutam em atravessar. As partículas microscópicas do talco aderem ao corpo das formigas, dificultando sua locomoção e obstruindo suas vias respiratórias e espiráculos, causando desconforto significativo e até mesmo asfixia em alguns casos. Para maior eficácia, aplique o talco em camadas finas mais uniformes, sem acúmulos excessivos, e reaplique após limpezas ou se notar que o pó foi dispersado. Linhas de giz escolar, composto principalmente de carbonato de cálcio, funciona de maneira semelhante ao talco, mas oferece a vantagem de uma aplicação mais precisa e controlada. Trace linhas contínuas de giz, preferencialmente branco, sem corantes, diretamente nos caminhos conhecidos das formigas e ao redor de áreas que deseja proteger, como despensas, armários de cozinha ou lixeiras. A eficácia do giz deve-se tanto à barreira física criada pelo pó, quanto aos compostos de cálcio, que interferem na capacidade das formigas de detectar trilhas de feromônios. Para resultados duradouros, trace linhas com pelo menos 0,5 pt de espessura e reforce-as a cada 3-4 dias ou após limpezas úmidas. Em áreas externas, como entradas da casa ou perímetro de janelas, você pode criar linhas mais espessas para compensar a possível dispersão pelo vento ou chuva. Misturas potencializadas. Eficácia tanto do talco quanto do giz pode ser significativamente aumentada quando combinados com outros repelentes naturais. Uma mistura particularmente potente consiste em 2 partes de pó de talco para uma parte de canela em pó ou pimenta cayenne. Esta combinação associa a barreira física do talco com as propriedades repelentes aromáticas das especiarias, criando um obstáculo duplo para as formigas. Outra combinação eficaz é pulverizar levemente uma linha de talco com óleo essencial de hortelã-pimenta ou eucalipto, 3-5 gotas diluídas em 100 ml de água. O talco absorve e retém os óleos essenciais, prolongando seu efeito repelente e criando uma barreira persistente que combina obstáculo físico e químico. Uma vantagem significativa destes métodos é sua segurança para uso em ambientes com crianças e animais de estimação, especialmente quando comparados a inseticidas químicos. No entanto, é importante utilizar talco sem adição de fragrâncias ou outros aditivos químicos, preferindo versões puras ou para bebês. Quanto ao giz, opte por versões tradicionais de carbonato de cálcio, evitando gizes coloridos que podem conter corantes, potencialmente tóxicos ou alergênicos. Tanto o talco quanto o giz são particularmente úteis para criar barreiras preventivas. Após a eliminação inicial de uma infestação ou como primeira linha de defesa em áreas onde as formigas ainda não estabeleceram presença significativa. Por serem visíveis, estas barreiras brancas também servem como indicadores visuais de áreas protegidas, permitindo monitorar facilmente qualquer tentativa de invasão. Para áreas onde a aparência é importante, considere aplicar estas barreiras em locais menos visíveis, como atrás de móveis, sob eletrodomésticos ou na parte interna de armários e gavetas. Casca de cítricos e velas de citronela, os cítricos. Contém óleos essenciais naturais que atuam como poderosos repelentes de formigas e outros insetos. Limões, laranjas, tangerinas e outros frutos cítricos possuem em suas cascas compostos como o D-limoneno, que é extremamente desagradável para as formigas, interferindo em sua capacidade de detectar feromônios e causando desorientação. Velas de citronela, por sua vez, liberam óleos essenciais semelhantes quando acesas, criando uma barreira aromática eficaz. Aproveitamento de cascas frescas. Após consumir frutas cítricas, não descarte as cascas. Elas podem ser utilizadas estrategicamente para repelir formigas.
Corte as cascas frescas em pequenos pedaços ou tiras e posicione-as em áreas problemáticas como janelas, portas, rodapés e próximo a ralos ou frestas. Para maior eficácia, esprema levemente as cascas antes de posicioná-las, liberando mais óleo essencial. As cascas permanecem efetivas por 2-3 dias, após os quais devem ser substituídas por novas. Para áreas internas como armários e gavetas, você pode criar pequenos saquinhos de gaze ou tecido fino contendo cascas secas e trituradas, que liberam aroma por períodos mais longos. E spray de cascas. Cítricas para uma aplicação mais versátil. Prepare um spray utilizando cascas cítricas. Coloque cascas de 2-3 frutas, limões, laranjas ou uma combinação, em 500 ml de água e ferva por 10 minutos. Deixe a mistura descansar por 12-24 horas, coe para remover os sólidos e transfira o líquido para um borrifador. Este spray pode ser aplicado diretamente em trilhas de formigas, pontos de entrada e áreas de concentração. Para potencializar o efeito, adicione 10 gotas de óleo essencial de limão ou laranja à mistura após o resfriamento. Velas de citronela as. Velas de citronela, tradicionalmente utilizadas contra mosquitos, são também eficazes contra formigas quando posicionadas estrategicamente. Acenda estas velas por 1-2 horas em áreas com histórico de infestação, preferencialmente próximas a pontos de entrada como janelas e portas. O óleo de citronela liberado durante a queima cria uma barreira aromática que as formigas evitam atravessar. Para resultados mais duradouros, utilize lanternas de citronela que permitem queima por períodos mais longos. Após apagar a vela, o aroma permanece efetivo por algumas horas adicionais. Óleo essencial de cítricos. Para casos de infestação mais severa, utilize óleos essenciais de cítricos, como limão, laranja ou bergamota, que oferecem concentração superior dos compostos repelentes. Aplique 3-5 gotas de óleo essencial, não diluído diretamente em pontos de entrada, cantos de armários ou ao longo de rodapés. Alternativamente, prepare um spray misturando 15-20 gotas de óleo essencial em 250 ml de água com uma colher de chá de álcool de cereais para melhorar a dissolução. Este spray pode ser aplicado diariamente nas áreas problemáticas. Uma vantagem significativa do uso de cítricos e citronela é seu aroma agradável para humanos, transformando o controle de pragas em uma experiência sensorial positiva, diferentemente de muitos repelentes químicos com odores desagradáveis. Além disso, estes métodos são completamente naturais e seguros para uso em ambientes com crianças e animais de estimação. Para maximizar a eficácia destes métodos, combine-os com outras técnicas naturais mencionadas neste guia. Por exemplo, alterne entre barreiras de cascas cítricas e linhas de canela em pó ou cravo da Índia, criando um sistema de defesa diversificado que dificulta a adaptação das formigas. Lembre-se que a consistência é fundamental. Estabeleça uma rotina regular de substituição das cascas e reaplicação dos sprays para manter a barreira aromática constantemente ativa. Para um jardim ou quintal que funcione como barreira natural, considere o plantio de ervas cítricas como capim-limão ou melissa, que complementam o efeito repelente das cascas e velas utilizadas dentro de casa. Cascas de pepino aplicação direta das cascas as. Cascas de pepino contêm compostos naturais que atuam como repelentes eficazes contra formigas, principalmente devido à presença de substâncias amargas como cucurbitacinas. Para aproveitar esta propriedade, posicione cascas frescas de pepino em áreas estratégicas da casa onde há atividade de formigas. Corte as cascas em tiras de aproximadamente 5 centímetros e coloque-as ao longo de rodapés, soleiras de portas e janelas, próximo a ralos e em cantos de armários. Para maximizar a eficácia, substitua as cascas diariamente, pois à medida que secam, perdem grande parte do seu efeito repelente. As cascas frescas liberam compostos voláteis que são imperceptíveis para humanos, mas extremamente desagradáveis para as formigas, criando uma barreira aromática eficaz. Preparo e armazenamento. Para garantir um suprimento constante de cascas frescas, incorpore o pepino regularmente em sua alimentação. Ao preparar saladas ou outros pratos, reserve as cascas. Para uso imediato como repelente,
Se necessário armazenar temporariamente, mantenha as cascas em um recipiente fechado na geladeira por até 2 dias. Mas lembre-se que quanto mais frescas, mais eficazes serão. Para uma abordagem ainda mais eficiente, fatie pepinos inteiros em rodelas finas e posicione-as estrategicamente, combinando a praticidade do consumo posterior da polpa com o efeito repelente imediato. Caso tenha pepinos em excesso, considere compartilhar com vizinhos que também enfrentam problemas com formigas, maximizando o aproveitamento deste recurso natural. Spray de pepino. Para uma aplicação mais versátil e duradoura, prepare um spray, utilizando cascas de pepino. Coloque cascas de 2-3 pepinos médios em 500 ml de água e deixe em infusão por 24 horas em recipiente fechado. Em seguida, bata a mistura em um liquidificador. Coe com um pano fino ou filtro de café para remover os sólidos e transfira o líquido para um borrifador. Este spray pode ser aplicado diariamente em trilhas de formigas, pontos de entrada e áreas de concentração. Para potencializar o efeito, adicione algumas gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta ou eucalipto à mistura. O spray mantém-se eficaz por aproximadamente 1 semana quando armazenado na geladeira. A eficácia das cascas de pepino como repelente natural deve-se principalmente ao seu composto amargo, que as formigas detectam através de seus sensíveis receptores químicos. Quando uma formiga entra em contato com esta substância, ocorre uma interrupção na sua capacidade de seguir trilhas de feromônios e comunicar-se com outras formigas da colônia. Além disso, estudos sugerem que o aroma liberado pelas cascas de pepino mascara os feromônios já depositados, causando desorientação na colônia. Este método é particularmente eficaz contra formigas do açúcar, Camponotus sp, e formigas fantasma, Tapinoma melanocephalum, espécies comumente encontradas em residências brasileiras. Uma vantagem significativa deste método é sua total segurança para uso em ambientes com crianças e animais de estimação, além de não deixar resíduos tóxicos em superfícies que entram em contato com alimentos. Para resultados ainda melhores, combine o uso de cascas de pepino com outras técnicas naturais mencionadas neste guia, como vinagre ou limão. Por exemplo, após limpar uma área com solução de vinagre, posicione cascas de pepino como barreira preventiva. Esta abordagem em camadas cria um sistema de defesa mais robusto contra diferentes espécies de formigas, que podem apresentar sensibilidades variadas a diferentes repelentes naturais. Borras de café. Reutilizadas, as borras de café, frequentemente descartadas após o preparo da bebida, revelam-se um poderoso aliado no combate às formigas, oferecendo uma solução sustentável que transforma um resíduo doméstico em um eficaz repelente natural. A eficácia deste método baseia-se tanto no aroma forte do café, que mascara as trilhas de feromônios das formigas, quanto na presença de compostos como a cafeína, que atuam como repelentes naturais para diversos insetos. Como funciona o forte aroma das borras de café interfere diretamente no sistema olfativo das formigas, perturbando sua capacidade de seguir trilhas de feromônios e comunicar-se com a colônia. Além disso, estudos entomológicos sugerem que a cafeína e outros compostos presentes no café podem ser tóxicos para certos insetos em concentrações elevadas. Quando espalhadas em áreas estratégicas, as borras criam uma barreira aromática que as formigas raramente atravessam, funcionando tanto como repelente quanto como disruptor das rotas de comunicação da colônia. Preparação adequada para utilizar. Borras de café como repelente é fundamental que estejam levemente úmidas, mas não encharcadas. Após preparar seu café, deixe as borras esfriarem naturalmente até atingirem temperatura ambiente. Se estiverem muito molhadas, pressione-as levemente com papel toalha para remover o excesso de umidade. Borras completamente secas perdem grande parte de sua potência aromática, enquanto borras muito úmidas podem desenvolver mofo rapidamente. O ideal é utilizar borras no mesmo dia em que foram produzidas, quando seus compostos voláteis estão em concentração máxima. Aplicação estratégica. Espalhe as borras úmidas em linhas contínuas, com aproximadamente 2-3 cm de largura em áreas.
Estratégicas, ao longo de rodapés, soleiras de portas e janelas, próximo a ralos e frestas e em qualquer local onde tenha observado atividade de formigas. Para formigueiros externos identificados no jardim ou próximos à casa, despeje generosamente as borras diretamente sobre as entradas do ninho. Em vasos de plantas que apresentam infestação, espalhe uma camada fina de borras sobre o solo, que além de repelir as formigas, enriquecerá o substrato com nutrientes. Para áreas internas, como armários e despensas, coloque pequenos recipientes abertos, como tampas de potes, contendo borras nos cantos e prateleiras. Manutenção e renovação. As borras de café mantêm sua eficácia repelente por aproximadamente 2-3 dias, após os quais devem ser substituídas por novas. Em áreas externas, expostas ao sol ou chuva, a substituição pode ser necessária diariamente. Estabeleça uma rotina de aplicação que coincida com seu consumo habitual de café, aproveitando as borras produzidas no café da manhã para renovar as barreiras. Caso não consuma café suficiente para suas necessidades de controle de formigas, muitas cafeterias disponibilizam borras usadas gratuitamente para clientes que desejam utilizá-las em compostagem ou jardinagem. Uma vantagem significativa deste método é seu perfil completamente sustentável, transformando um resíduo doméstico em uma solução prática para um problema comum. As borras de café são biodegradáveis e, quando utilizadas em jardins ou plantas, eventualmente se decompõem e enriquecem o solo com nitrogênio e outros nutrientes. Diferentemente de inseticidas químicos, as borras não representam risco para crianças, animais de estimação ou insetos benéficos como abelhas. Para potencializar os resultados, combine as borras de café com outros repelentes naturais mencionados neste guia. Uma mistura particularmente eficaz consiste em partes iguais de borras de café úmidas e canela em pó, combinando os efeitos repelentes de ambos os ingredientes. Outra abordagem é alternar linhas de borras de café com linhas de pimenta cayenne ou cascas cítricas trituradas, criando múltiplas barreiras com diferentes propriedades repelentes. Esta estratégia de defesa em camadas dificulta a adaptação das formigas a um único repelente e oferece proteção mais abrangente contra diferentes espécies, que podem ter sensibilidades variadas. Mistura de açúcar em pó e bicarbonato preparo. Da mistura letal à combinação de açúcar em pó e bicarbonato de sódio, cria uma isca particularmente eficaz contra formigas por explorar seu comportamento natural de forrageamento e a biologia da colônia. Para preparar esta mistura, combine partes exatamente iguais dos dois ingredientes em um recipiente pequeno e misture bem até obter uma combinação homogênea. A proporção precisa é crucial. Uma mistura com excesso de açúcar apenas alimentará as formigas, enquanto uma com excesso de bicarbonato pode ser rejeitada por elas. A textura fina do açúcar em pó, e não açúcar cristal ou refinado, é essencial para mimetizar a consistência do bicarbonato, garantindo que as formigas não consigam distinguir os dois componentes. Para uma eficácia ainda maior em ambientes úmidos, adicione uma pitada mínima de amido de milho à mistura para prevenir a formação de grumos. Mecanismo de ação. O funcionamento desta isca baseia-se na dinâmica social das formigas e em uma reação química simples, mas letal. O açúcar atua como atrativo irresistível, levando as formigas a coletarem a mistura e transportá-la para o ninho, onde será compartilhada com outras operárias, larvas e, eventualmente, a rainha. Quando ingerido, o bicarbonato de sódio reage com os ácidos naturalmente presentes no sistema digestivo das formigas, produzindo dióxido de carbono. Esta reação causa distensão abdominal severa que as formigas não conseguem aliviar, levando à morte. O aspecto mais eficaz deste método é seu efeito cascata. As formigas forrageiras levam a mistura para o ninho antes de sucumbirem aos efeitos, afetando assim múltiplos membros da colônia, incluindo aqueles que nunca saem para buscar alimento. Aplicação estratégica. Para maximizar a eficácia, posicione pequenas quantidades da mistura, aproximadamente uma colher de chá, em recipientes rasos como tampas de garrafa ou pedaços de papelão, colocando-os diretamente nas trilhas de formigas identificadas e próximo a pontos de entrada.
Evite interferir com as formigas que se aproximam da isca, permitindo que coletam e transportem a mistura livremente. Em áreas externas, proteja as iscas da umidade posicionando-as sob pequenos abrigos improvisados com pedaços de papelão ou plástico. Para infestações severas, distribua múltiplos pontos de isca em intervalos de aproximadamente 1,5 metro ao longo do perímetro da casa e próximo a formigueiros identificados. Uma vantagem significativa deste método é seu custo extremamente baixo, utilizando ingredientes já presentes na maioria das cozinhas. Diferentemente de inseticidas químicos comerciais, esta mistura é consideravelmente mais segura para uso em ambientes com crianças e animais de estimação, embora ainda seja recomendável manter a isca fora do alcance direto deles. Caso necessário, as iscas podem ser posicionadas dentro de pequenos recipientes com furos que permitam apenas a entrada de formigas. Para colônias particularmente persistentes, considere variar a proporção de açúcar para bicarbonato ao longo do tempo. Inicie com uma mistura levemente mais rica em açúcar, 60% açúcar, 40% bicarbonato, para estabelecer um padrão confiável de visitação, gradualmente aumentando a proporção de bicarbonato nas aplicações subsequentes. Monitore a eficácia observando a redução na atividade das formigas ao longo de 5-7 dias. Se não notar diminuição significativa após uma semana, considere complementar este método com outras técnicas mencionadas neste guia, como barreiras, físicas de talco ou repelentes aromáticos, como canela e hortelã, criando uma estratégia integrada de controle. Barreira, física e reparos preventivos. Criação de barreiras físicas e a realização de reparos estruturais constituem medidas fundamentais para o controle permanente de formigas, atuando na prevenção de novas infestações e complementando outros métodos de eliminação. Diferentemente das soluções temporárias, estas intervenções atacam diretamente as rotas de acesso, impedindo a entrada de formigas antes mesmo que se tornem um problema. Identificação metódica de entradas antes de iniciar qualquer reparo. Realize uma inspeção minuciosa da residência para identificar todos os possíveis pontos de entrada. Examine cuidadosamente o perímetro externo da casa, prestando atenção especial às áreas onde tubulações, cabos elétricos ou dutos entram na estrutura. No interior, inspecione rodapés, marcos de portas e janelas, rejuntes de azulejos soltos ou danificados e áreas ao redor de pias e ralos. Uma técnica eficaz para identificar pontos críticos é realizar a inspeção durante diferentes períodos do dia, uma vez que certas espécies de formigas são mais ativas pela manhã, enquanto outras preferem o entardecer ou a noite. Materiais. Para a vedação A, escolha dos materiais adequados para a vedação é crucial para garantir resultados duradouros. Para pequenas rachaduras em paredes e rodapés, utilize massa acrílica ou silicone específico para a construção. Em áreas externas ou sujeitas à umidade, opte por selantes à base de poliuretano, que oferecem maior resistência a intempéries. Para frestas maiores ou irregulares, a espuma expansiva de poliuretano é altamente eficaz, preenchendo completamente o espaço e criando uma barreira impenetrável. Para áreas onde a estética é importante, considere o uso de perfis de vedação adesivos, disponíveis em diferentes cores e materiais, que podem ser instalados discretamente em portas e janelas. Processo de vedação. Para uma vedação eficaz, limpe primeiramente a área a ser tratada, removendo poeira, resíduos de tinta solta ou material deteriorado. Em rachaduras mais profundas, utilize uma espátula pequena para ampliar levemente a abertura, criando espaço suficiente para a penetração adequada do material selante. Aplique o produto escolhido de forma contínua, sem interrupções, garantindo o preenchimento completo da abertura. Para uma finalização profissional, utilize um aplicador umedecido, como o dedo protegido por luva úmida ou uma espátula pequena, para nivelar e alisar o material antes de sua secagem completa. Em áreas pintadas, considere repintar sobre o selante após sua cura completa para uma integração visual perfeita. Instalação de telas e vedantes. Para aberturas que necessitam manter ventilação, como respiros, instale telas metálicas de
Malha fina, preferencialmente em aço inoxidável ou alumínio para maior durabilidade. Fixe as telas firmemente usando grampos, pregos pequenos ou molduras específicas, garantindo que não haja folgas nas bordas. Em portas e janelas, instale vedantes de borracha ou silicone nas laterais e na parte inferior, eliminando frestas mesmo quando fechadas. Para a base de portas externas, considere a instalação de escovas de vedação ou perfis de alumínio com borracha que criam uma barreira eficaz sem comprometer o funcionamento normal da porta. Além da vedação de entradas, considere implementar barreiras físicas adicionais em áreas críticas. Uma técnica eficaz para proteger despensas ou armários de alimentos é criar uma zona tamponada utilizando fita dupla face ao redor das prateleiras ou nas entradas destes espaços. As formigas evitam atravessar a superfície adesiva, criando uma proteção adicional para áreas sensíveis. Outra abordagem é a aplicação de linhas de vaselina ou óleo mineral em pontos estratégicos, como pernas de mesas e móveis, impedindo o acesso de formigas às superfícies onde alimentos são preparados ou consumidos. Estabeleça uma rotina semestral de inspeção e manutenção das vedações, pois materiais como silicone e borracha podem deteriorar-se com o tempo devido à exposição a elementos ou ao desgaste natural. Priorize esta manutenção preventiva antes de períodos chuvosos ou de calor intenso, quando as formigas tendem a buscar abrigo ou alimento dentro das residências com maior frequência. Lembre-se que o investimento em vedação adequada não apenas previne problemas com formigas, mas também contribui para a eficiência energética da casa, reduzindo infiltrações de ar e água e potencialmente diminuindo gastos com climatização e reparos estruturais futuros. Controle de umidade e depósitos de alimentos, armazenamento. Hermético de alimentos, o armazenamento adequado de alimentos constitui a primeira linha de defesa contra infestações de formigas. Invista em recipientes herméticos de qualidade, preferencialmente de vidro ou plástico rígido com vedação em silicone, para todos os alimentos secos como açúcar, farinha, cereais, massas e biscoitos. Mesmo embalagens aparentemente fechadas, podem apresentar microfissuras que permitem o acesso de formigas. Ao transferir alimentos para estes recipientes, certifique-se de limpar qualquer resíduo na parte externa e verificar que a tampa esteja completamente selada. Etiquete cada recipiente com o conteúdo e data de validade, estabelecendo um sistema de rotatividade que priorize o consumo de itens mais antigos, reduzindo o risco de alimentos esquecidos se tornarem fontes de atração. Combate à umidade excessiva. Umidade excessiva atrai formigas que buscam água, especialmente em períodos de seca. Identifique e corrija vazamentos em torneiras, canos e conexões hidráulicas, mesmo os aparentemente insignificantes. Instale exaustores em banheiros e cozinha para reduzir a condensação e considere o uso de desumidificadores em áreas cronicamente úmidas como porões ou lavandeiras. Seque completamente pias e box de banheiro após o uso, evitando acúmulo de água parada. Em áreas externas, garanta que calhas e sistemas de drenagem direcionem a água para longe das fundações da casa e evite o acúmulo de materiais que retenham umidade, como pilhas de folhas ou madeira, próximo às paredes externas. Gestão de alimentação de animais, tigelas de comida e água para animais de estimação frequentemente se tornam pontos de atração para formigas. Estabeleça horários regulares para a alimentação, removendo as tigelas após 20 e 30 minutos ou quando o animal terminar de se alimentar. Para animais que necessitam de alimento disponível constantemente, considere alimentadores automáticos com design anti-formiga que utilizam pequenas barreiras de água para impedir o acesso. Armazene a ração em recipientes herméticos, assim como faz com os alimentos humanos, e limpe regularmente a área de alimentação para remover resíduos e migalhas. Para gatos, a areia sanitária deve ser limpa diariamente, pois a urina pode atrair certas espécies de formigas. A gestão eficaz de resíduos complementa estas medidas de forma crucial.
Utilize lixeiras com tampa hermética, preferencialmente com mecanismo de pedal para evitar contato manual constante. Esvazie o lixo diariamente, especialmente em climas quentes, e limpe regularmente os recipientes com solução desinfetante para eliminar resíduos alimentares que possam atrair formigas. Para resíduos orgânicos destinados à compostagem, utilize composteiras fechadas projetadas para minimizar o acesso de insetos, posicionando-as a uma distância segura da casa. Desenvolva hábitos de limpeza imediata após a preparação de alimentos e refeições. Limpe superfícies, fogão e eletrodomésticos logo após o uso, prestando atenção especial a respingos de substâncias doces como mel, xarope ou açúcar. Varra ou aspire o chão da cozinha diariamente, com foco em áreas sob mesas, cadeiras e eletrodomésticos. Estabeleça uma rotina semanal de limpeza mais profunda, movendo móveis e eletrodomésticos para alcançar áreas normalmente inacessíveis. A combinação destas práticas preventivas cria um ambiente significativamente menos atrativo para formigas, reduzindo drasticamente a probabilidade de infestações recorrentes, mesmo após a eliminação bem-sucedida de colônias existentes. No Oráculo Universal, a gente aposta que tem o conhecimento que você procura. Clique no link na descrição e prove que estamos certos. Controle químico. Cuidados e limites. Embora os métodos naturais sejam preferíveis por razões ambientais e de saúde, há situações em que o controle químico torna-se necessário, especialmente em casos de infestações severas ou persistentes. No entanto, o uso de produtos químicos deve ser considerado como último recurso e implementado com extrema cautela, seguindo diretrizes rigorosas para minimizar riscos. Quando considerar o controle químico, recorra a soluções químicas apenas quando métodos naturais, implementados consistentemente por pelo menos 2 semanas, não apresentarem resultados satisfatórios. Infestações que comprometem áreas de preparação de alimentos, afetam estruturas da casa ou apresentam riscos à saúde, como no caso de pessoas alérgicas a picadas, podem justificar uma abordagem química. No entanto, mesmo nestas situações, priorize produtos de menor toxicidade e aplique-os de forma localizada, evitando tratamentos generalizados que podem contaminar áreas desnecessariamente. Seleção de produtos apropriados, ao optar por soluções químicas. Dê preferência a produtos específicos para formigas e formulados para uso doméstico, evitando pesticidas agrícolas ou industriais que contêm concentrações muito mais elevadas de princípios ativos. Busque produtos que utilizem ingredientes como ácido bórico, diatomáceas ou silicatos, que apresentam menor toxicidade para mamíferos quando comparados a organofosforados ou piretroides. Verifique sempre o registro do produto na Anvisa e a presença de informações claras sobre composição, modo de uso e medidas de segurança no rótulo. Procedimentos de segurança antes de qualquer aplicação química, remova alimentos, utensílios de cozinha e objetos pessoais da área a ser tratada. Proteja superfícies que entram em contato com alimentos, como bancadas e mesas. Utilize sempre equipamentos de proteção individual, como luvas de nitrila não látex, máscara facial adequada para vapores químicos, não cirúrgica e óculos de proteção. Mantenha crianças e animais de estimação completamente afastados durante a aplicação e pelo período recomendado após o tratamento, que geralmente varia de 2 a 24 horas, dependendo do produto. Ventile adequadamente os ambientes antes de reocupá-los, abrindo janelas e portas e utilizando ventiladores se necessário. Aplicação estratégica e localizada. Concentre a aplicação de inseticidas exclusivamente em áreas críticas, como pontos de entrada identificados, trilhas ativas de formigas e locais onde ninhos foram detectados. Evite aplicações generalizadas em grandes superfícies ou preventivas em áreas sem sinais de atividade. Para inseticidas líquidos ou em spray, direcione a aplicação para cantos, frestas e rodapés, evitando superfícies expostas.
Se utilizar produtos em pó, aplique em linhas finas em áreas inacessíveis, como atrás de eletrodomésticos, dentro de cavidades de parede, quando acessíveis, ou em espaços entre rodapés e piso. Tenha ciência dos potenciais impactos ambientais dos inseticidas químicos. Muitos produtos afetam não apenas as formigas-alvo, mas também insetos benéficos como abelhas e joaninhas, além de poderem contaminar o solo e águas subterrâneas quando utilizados em áreas externas. Em ambientes com hortas ou jardins, evite completamente o uso de inseticidas químicos ou opte por produtos certificados para uso em agricultura orgânica. Mesmo produtos rotulados como naturais ou orgânicos podem conter componentes tóxicos para organismos não-alvo. Portanto, leia atentamente as instruções de uso. Após qualquer aplicação química, estabeleça um protocolo rigoroso de monitoramento. Observe a área tratada por pelo menos 2 semanas, registrando qualquer atividade residual de formigas. Se a infestação persistir após um tratamento adequado, considere que pode haver múltiplos ninhos ou que o produto escolhido não é eficaz contra uma espécie específica presente. Nestes casos, antes de realizar nova aplicação química, consulte um profissional de controle de pragas que possa identificar corretamente a espécie e recomendar a abordagem mais apropriada. Lembre-se que o uso excessivo ou frequente de inseticidas pode levar ao desenvolvimento de resistência nas populações de formigas, tornando futuros controles ainda mais desafiadores. Armadilhas e iscas. Comerciais, estações de isca pré-fabricadas às. Estações de isca comerciais representam uma solução eficaz e relativamente segura para infestações moderadas a severas. Estes dispositivos contêm substâncias atrativas combinadas com ingredientes ativos de ação lenta, geralmente a base de borato de sódio, hidrametilnona ou fipronil em concentrações específicas para uso doméstico. O design destas estações permite que as formigas entrem, coletem a isca e retornem ao ninho, onde compartilham o material com outras formigas, incluindo a rainha, através do processo de trofalaxia, regurgitação e transferência de alimento. Para maximizar a eficácia, posicione as estações diretamente nas trilhas de formigas identificadas e próximo a pontos de entrada, mantendo-as fora do alcance de crianças e animais de estimação. Não perturbe as formigas que visitam as iscas, pois é essencial que retornem ao ninho para disseminar o ingrediente ativo. Iscas em gel AS. Formulações em gel oferecem maior versatilidade de aplicação, permitindo tratar áreas de difícil acesso como frestas, rachaduras e cantos. Disponíveis em seringas aplicadoras, estes produtos contêm atrativos alimentares, geralmente açúcares ou proteínas, dependendo da espécie-alvo, combinados com ingredientes ativos similares aos das estações de isca. Aplique pequenas gotas, 3 cm em intervalos de 30 cm ao longo de rodapés, marcos de portas e janelas e áreas onde observou atividade de formigas. O gel permanece eficaz por 1-2 semanas em condições normais, mas pode deteriorar-se mais rapidamente em ambientes muito úmidos ou empoeirados. Para espécies que alternam preferências alimentares, como a formiga argentina, considere alternar entre iscas à base de açúcar e proteína a cada aplicação. Armadilhas caseiras com iscas. Comerciais para situações onde crianças ou animais de estimação têm acesso às áreas infestadas, considere criar armadilhas caseiras seguras utilizando iscas comerciais. Perfure pequenos orifícios, aproximadamente 3 mm, em recipientes plásticos com tampa, como potes de filme fotográfico ou recipientes de comprimidos efervescentes. Coloque uma pequena quantidade de isca comercial em pó ou gel no interior e posicione estrategicamente. Estas armadilhas improvisadas permitem o acesso das formigas enquanto minimizam o risco de contato acidental com a isca. Alternativamente, utilize pequenos pedaços de papelão dobrados em forma de tenda, com isca aplicada na parte interna, criando uma estação protegida que ainda permite o livre trânsito das formigas. Ao selecionar iscas comerciais, considere
cuidadosamente a espécie de formiga presente em sua residência, pois diferentes espécies têm preferências alimentares distintas. Formigas do açúcar, Camponotus sp. respondem melhor a iscas com alto teor de carboidratos, enquanto formigas de fogo, Solenopsis sp. geralmente preferem iscas proteicas. Algumas marcas oferecem produtos multiespécies que combinam diferentes atrativos, aumentando as chances de aceitação. Verifique sempre a data de validade, pois iscas vencidas podem perder tanto a atratividade quanto a eficácia do ingrediente ativo. Tenha em mente que as iscas funcionam através de um processo gradual, e resultados visíveis geralmente começam a aparecer após 3-5 dias, com eliminação completa da colônia em 1-3 semanas. Durante este período, pode-se observar um aumento temporário na atividade das formigas ao redor das iscas, o que é um sinal positivo de que estão coletando e transportando o material. Evite usar outros inseticidas ou repelentes simultaneamente, pois podem afastar as formigas das iscas, comprometendo a eficácia do tratamento. Após a eliminação aparente da infestação, mantenha algumas estações de isca como medida preventiva, substituindo-as a cada 2-3 meses ou conforme recomendação do fabricante. Este monitoramento contínuo permite detectar e controlar novas invasões antes que se estabeleçam completamente. Erros comuns. No combate às formigas, uso indiscriminado de inseticidas. Um dos erros mais frequentes é a aplicação excessiva e generalizada de inseticidas em spray, criando uma cortina química que apenas afasta temporariamente as formigas visíveis. Esta abordagem não apenas falha em atingir a colônia e a rainha, a verdadeira origem do problema, mas também pode fragmentar a infestação, levando à criação de múltiplos ninhos satélites que tornam o controle ainda mais difícil. Além disso, o uso excessivo de inseticidas contribui para o desenvolvimento de resistência nas populações de formigas, exigindo produtos cada vez mais tóxicos para obter o mesmo efeito. Em vez disso, priorize métodos que atinjam a colônia inteira, como iscas de ação lenta que as formigas transportam para o ninho, afetando todos os membros, incluindo a rainha e as larvas. Negligenciar fontes de alimento. Muitas pessoas concentram-se apenas em eliminar as formigas visíveis sem abordar o que as atraiu inicialmente. Alimentos mal armazenados, migalhas sob eletrodomésticos, resíduos em lixeiras não vedadas ou até mesmo restos de comida de animais de estimação são convites constantes para novas invasões. Um controle eficaz requer a eliminação rigorosa destas fontes atrativas. Transfira todos os alimentos secos para recipientes herméticos, limpe profundamente áreas de preparação de alimentos após cada uso e estabeleça rotinas de limpeza que incluam áreas frequentemente negligenciadas como cantos de armários, fundos de prateleiras e espaços sob eletrodomésticos. Ignorar. Problemas de umidade à água é tão atrativa para formigas quanto alimentos, especialmente em períodos de seca. Vazamentos em encanamentos, áreas com condensação constante, recipientes com água parada e até mesmo vasos de plantas excessivamente irrigados podem atrair colônias inteiras para dentro de casa. Inspecione regularmente a residência em busca de sinais de umidade excessiva, repare vazamentos prontamente e mantenha áreas propensas à umidade, como banheiros e cozinha, bem ventiladas. Para vasos de plantas, considere a técnica de subirrigação, que mantém a superfície do solo mais seca, desencorajando a presença de formigas enquanto fornece água adequada às raízes. Eliminar trilhas sem seguir sua origem varrer ou lavar. Apenas as formigas visíveis, sem identificar de onde vêm e para onde vão, é um esforço inútil que proporciona, no máximo, alívio temporário. As trilhas de formigas são valiosas pistas que podem levar tanto aos pontos de entrada quanto à localização aproximada do ninho. Antes de interromper uma trilha, observe-a cuidadosamente, seguindo-a em ambas as direções. Use esta informação para aplicar tratamentos nos locais mais estratégicos, como diretamente nas entradas do ninho ou nos pontos precisos onde as formigas acessam a residência. Esta abordagem focada é significativamente mais eficiente do que tratamentos aleatórios ou generalizados. Outro equívoco frequente é a descontinuação prematura dos métodos de controle.
Muitas pessoas interrompem os tratamentos assim que observam redução na atividade das formigas, sem perceber que colônias maduras podem ter múltiplas rainhas e câmaras de criação que não foram completamente afetadas. Para um controle verdadeiramente eficaz, é essencial manter as medidas implementadas por pelo menos 2 semanas após o desaparecimento aparente das formigas, garantindo que todos os estágios de desenvolvimento, ovos, larvas e pupas, tenham sido eliminados. Por fim, a falta de abordagem integrada representa um erro crítico. Depender exclusivamente de um único método, seja ele natural ou químico, raramente proporciona controle duradouro. As estratégias mais bem-sucedidas combinam múltiplas técnicas: higienização rigorosa para eliminar atrativos, vedação de pontos de entrada para prevenir novas invasões, uso de repelentes naturais em áreas sensíveis e aplicação estratégica de iscas ou outros tratamentos direcionados para eliminar colônias existentes. Esta combinação de prevenção, exclusão e controle ativo cria um sistema de defesa em camadas que torna sua casa significativamente menos vulnerável a infestações recorrentes. Como não espalhar a infestação no afã de eliminar rapidamente o problema de formigas. Muitas pessoas inadvertidamente adotam práticas que acabam agravando a situação, espalhando a infestação para novas áreas da casa. Compreender como evitar estas armadilhas comuns é fundamental para um controle eficaz e duradouro. O perigo de varrer. Formigas vivas varrer. Formigas vivas com vassoura tradicional é uma das práticas mais contraproducentes no controle de infestações. Quando perturbadas desta forma, as formigas liberam feromônios de alarme que alertam a colônia sobre o perigo, provocando comportamentos defensivos como a dispersão rápida e o estabelecimento de ninhos secundários. Além disso, as formigas aderidas à vassoura são frequentemente transportadas para outras áreas da casa, iniciando novas trilhas e pontos de infestação. Se precisar remover formigas mecanicamente, utilize um aspirador de pó com filtro EPA, descartando imediatamente o conteúdo do reservatório em saco plástico selado e depositando-o em lixeira externa à residência. Evite o uso indiscriminado de água. Embora a água possa parecer uma solução inofensiva para limpar trilhas de formigas, a lavagem inadequada pode simplesmente espalhar a trilha de feromônios para uma área maior. Formigas seguem trilhas invisíveis de substâncias químicas deixadas por outras formigas, e água pura apenas dilui e dispersa estes feromônios. Se optar por limpeza úmida, utilize sempre soluções com propriedades desinfetantes, como vinagre diluído, 1,1 com água, ou detergente neutro, que efetivamente quebram e removem os feromônios. Limpe sempre em movimento único e direcional, evitando esfregar em círculos, que pode espalhar os feromônios em uma área maior. Não bloqueie, apenas a entrada. Visível, um erro comum é simplesmente bloquear o ponto onde as formigas são vistas. Entrando na casa, ignorando que colônias estabelecidas geralmente mantêm múltiplas rotas de acesso. Quando uma entrada é bloqueada, as formigas rapidamente adaptam-se e encontram caminhos alternativos, frequentemente criando novos pontos de invasão em áreas previamente não afetadas. Em vez de abordar apenas os sintomas visíveis, conduza uma inspeção minuciosa do perímetro externo e interno da residência, identificando e tratando todos os potenciais pontos de entrada simultaneamente. Esta abordagem abrangente previne o simples redirecionamento da infestação para novas áreas. Cuidado com o efeito repelente. Inseticidas, repelentes aplicados incorretamente, podem fragmentar uma colônia, levando à formação de múltiplos ninhos satélites. Quando aplicados apenas em áreas limitadas, estes produtos criam zonas que as formigas evitam, mas não eliminam a colônia principal. As formigas simplesmente contornam estas áreas e estabelecem novas rotas, frequentemente adentrando mais profundamente na estrutura da casa. Caso opte por produtos químicos, dê preferência a iscas de ação lenta ou produtos não repelentes que as formigas não detectam, permitindo que continuem transitando pela área tratada e levem o ingrediente ativo de volta ao ninho. Monitoramento. Após o controle, estabeleça um cronograma.
estruturado após implementar as medidas de controle, desenvolva um cronograma sistemático de monitoramento por no mínimo 30 dias. Durante a primeira semana, realize inspeções diárias, preferencialmente nos períodos de maior atividade das formigas, geralmente início da manhã e final da tarde. Na segunda e terceira semanas, reduza para inspeções a cada 2 dias e na quarta semana, 2 verificações serão suficientes. Este acompanhamento gradual permite identificar qualquer ressurgimento da infestação em seus estágios iniciais, quando o controle é significativamente mais simples. Conduza inspeções minuciosas. Durante cada sessão de monitoramento, inspecione meticulosamente todas as áreas previamente afetadas e seus arredores. Examine atentamente rodapés, marcos de portas e janelas, áreas ao redor de pias e ralos, despensas e locais onde alimentos são preparados ou consumidos. Utilize uma lanterna para verificar áreas sombreadas ou de difícil visualização, como sob eletrodomésticos ou atrás de móveis. Preste atenção especial a pontos onde medidas de vedação foram implementadas, verificando sua integridade e eficácia. Registre suas observações em um diário de monitoramento, anotando datas, locais inspecionados e quaisquer sinais de atividade, por menores que sejam. Identifique sinais precoces de retorno, aprenda a reconhecer indicadores sutis que podem sinalizar o ressurgimento da infestação antes que se torne evidente. Além da presença direta de formigas, observe sinais como pequenos montes de partículas semelhantes à serragem, em caso de formigas carpinteiras, minúsculos pontos escuros, fezes de formigas em superfícies claras ou traços quase imperceptíveis em superfícies empoeiradas, onde formigas possam ter transitado recentemente. Teste áreas suspeitas colocando uma pequena quantidade de alimento atrativo, como uma gota de mel ou açúcar, por 30 minutos e verifique se há atividade de formigas, removendo o atrativo imediatamente após o teste. Implemente ações corretivas imediatas. Ao primeiro sinal de reinfestação, mesmo que limitado a poucas formigas isoladas, haja imediatamente com medidas proporcionais à situação. Para ocorrências pontuais, reaplique os métodos naturais que demonstraram eficácia inicial, como barreiras de canela, vinagre ou borras de café. Reforce a limpeza na área específica, verificando se há fontes de alimento ou umidade que possam estar atraindo as formigas novamente. Se notar padrões regulares de atividade ou trilhas em formação, considere a aplicação localizada de iscas formicidas. Reavalie também a integridade das vedações e barreiras físicas implementadas anteriormente, realizando reparos ou reforços conforme necessário. Estabeleça pontos de monitoramento permanentes em áreas estratégicas, especialmente aquelas que apresentaram problemas anteriormente ou pontos de entrada potenciais. Estes pontos podem incluir pequenas armadilhas adesivas não tóxicas posicionadas discretamente em cantos ou sob móveis que capturam formigas exploradoras antes que estabeleçam trilhas completas. Alternativamente, mantenha algumas estações de isca permanentes em áreas críticas como despensas, sob pias ou próximo a portas externas, verificando-as regularmente. Estas medidas preventivas funcionam como um sistema de alerta precoce, permitindo detecção e intervenção antes que uma nova colônia se estabeleça completamente. Adapte seu protocolo de monitoramento sazonalmente, intensificando a vigilância durante períodos que tipicamente favorecem a atividade de formigas. No Brasil, isso geralmente significa maior atenção durante transições entre estações secas e chuvosas, quando muitas espécies de formigas tendem a buscar novos abrigos. Durante períodos de chuvas intensas, inspecione com maior frequência áreas internas que possam oferecer refúgio, enquanto em períodos de seca prolongada, monitore mais atentamente áreas próximas a fontes de água como cozinha e banheiros. Este monitoramento adaptativo reconhece que diferentes condições ambientais influenciam o comportamento das formigas, permitindo antecipar e prevenir novos ciclos de infestação antes que se estabeleçam. Exemplos reais e sucesso de métodos caseiros. Caso 1. Eliminação com canela e cravo em apartamento urbano.
Mariana, moradora de um apartamento em São Paulo, enfrentava infestação persistente de formigas do açúcar em sua cozinha, particularmente em armários e ao redor da pia. Após tentativas frustradas com inseticidas comerciais, que ofereciam apenas alívio temporário, ela implementou uma combinação de canela em pó e cravo da Índia. Traçou linhas de canela ao longo de rodapés e entradas de armários e posicionou cravos inteiros em cantos estratégicos e próximo a possíveis pontos de entrada. Nos primeiros 2 dias, ainda observou algumas formigas, mas notou comportamento desorientado nas que tentavam atravessar as barreiras. Ao final de uma semana, a infestação havia desaparecido completamente. Mariana manteve a aplicação por mais 2 semanas, substituindo a canela a cada 3 dias e os cravos semanalmente. 6 meses depois, seguindo com aplicações preventivas mensais, seu apartamento permanece livre de formigas, mesmo em períodos de calor intenso, quando infestações anteriores costumavam piorar. Caso 2. Borras de café em residência com Jardim Carlos. Proprietário de uma casa com um amplo jardim em Belo Horizonte, identificou múltiplos formigueiros de formigas cortadeiras, saúvas, que estavam devastando suas plantas ornamentais e horta doméstica. Após pesquisar alternativas aos pesticidas químicos que poderiam prejudicar seu jardim orgânico, implementou uma estratégia baseada em borras de café. Coletou borras diariamente de cafeterias locais e de seu próprio consumo, espalhando-as generosamente ao redor das entradas dos formigueiros identificados e criando barreiras protetoras ao redor de plantas valorizadas. Complementou esta abordagem despejando água fervente diretamente nos ninhos principais, seguido imediatamente pela aplicação de borras úmidas. Em aproximadamente 3 semanas, observou redução significativa na atividade das formigas e, após 2 meses de tratamento consistente, os formigueiros foram completamente abandonados. Carlos atribui o sucesso à combinação do efeito repelente das borras com suas propriedades fertilizantes que fortaleceram as plantas, tornando-as naturalmente mais resistentes. Caso 3, solução de limão em estabelecimento comercial Regina. Proprietária de uma pequena padaria em Recife, enfrentava um problema persistente com formigas fantasma que invadiam suas áreas de preparação de alimentos, comprometendo a higiene do estabelecimento. Preocupada com a utilização de produtos químicos em um ambiente de manipulação de alimentos, optou por uma solução à base de limão após recomendação de uma cliente. Preparou um spray com suco de limão diluído em água, 2,1, e aplicou, generosamente nas áreas afetadas após o expediente, com atenção especial a frestas, rodapés e entradas identificadas. Complementarmente, posicionou cascas de limão estrategicamente em cantos e áreas menos visíveis do estabelecimento. Implementou também um protocolo rigoroso de limpeza, utilizando água com vinagre para remover completamente resíduos de alimentos ao final do dia. Em apenas 5 dias, notou redução dramática na presença de formigas e, mantendo a aplicação consistente por 3 semanas, eliminou completamente o problema. Regina agora incorporou esta solução à rotina de manutenção do estabelecimento, realizando aplicações preventivas semanais. Quando consultar um profissional em infestações extensas e persistentes, considere buscar ajuda profissional quando enfrentar infestações que permanecem ativas após 3-4 semanas de aplicação consistente e correta de métodos caseiros. Infestações que abrangem múltiplos cômodos ou que apresentam várias trilhas ativas simultaneamente, geralmente indicam colônias grandes e bem estabelecidas, possivelmente com múltiplas rainhas ou ninhos satélites. Nestes casos, a experiência e os recursos de um profissional podem ser necessários para identificar todos os focos da infestação e implementar estratégias de controle mais abrangentes. Danos estruturais. Identificados, busque imediatamente assistência. Especializada, se descobrir evidências de danos estruturais causados por formigas, como no caso de infestações por formigas carpinteiras, Camponotus sp. Sinais como pequenos montes de serragem, madeira que soa oca quando batida levemente, ou degradação visível em elementos estruturais de madeira indicam comprometimento potencialmente sério que requer avaliação profissional.
Estes especialistas possuem ferramentas como câmeras endoscópicas, que podem examinar o interior de paredes e estruturas sem danos invasivos, identificando a extensão completa do problema. Presença de espécies perigosas ou desconhecidas. Se identificar formigas com características incomuns ou que causam reações alérgicas em membros da família, consulte um entomologista ou profissional de controle de pragas capacitado a identificar espécies. Algumas formigas exóticas invasoras podem representar riscos específicos à saúde ou propriedade, exigindo protocolos de controle especializados. Profissionais podem coletar amostras para identificação precisa e desenvolver estratégias direcionadas para a espécie específica presente em sua residência. Ciclos recorrentes de infestação. Sua residência sofre com ciclos repetitivos de infestação, com formigas retornando após períodos de controle aparentemente bem-sucedido. Isso pode indicar problemas estruturais ou condições ambientais que continuam atraindo novas colônias. Profissionais podem realizar uma avaliação abrangente para identificar fatores contribuintes que podem passar despercebidos, como umidade oculta dentro de paredes, problemas de drenagem externa ou fontes de alimento não identificadas. Ao contratar um profissional de controle de pragas, busque empresas licenciadas com técnicos certificados e que priorizem o manejo integrado de pragas, MIP, uma abordagem que enfatiza a identificação precisa, métodos de menor impacto e estratégias preventivas, antes de recorrer a tratamentos químicos intensivos. Empresas qualificadas devem realizar uma inspeção detalhada antes de propor um plano de tratamento, explicar claramente as opções disponíveis, incluindo seus riscos e benefícios, e oferecer garantias por escrito de seus serviços. Solicite referências de clientes anteriores, verifique avaliações online e confirme se a empresa possui seguro de responsabilidade civil adequado. Resumo das soluções mais efetiva. Água fervente. Método simples e imediato para eliminar formigueiros externos. Atua destruindo a estrutura física do ninho e eliminando formigas, larvas e potencialmente a rainha em um único tratamento. Eficaz principalmente contra formigueiros visíveis em jardins, canteiros ou próximos à fundação da casa. Limão-nimol. Sumo e as cascas de limão criam barreiras aromáticas que as formigas evitam. O ácido cítrico interfere nas trilhas de feromônios, desorientando as formigas e impedindo sua comunicação, particularmente eficaz para interromper rotas estabelecidas e proteger áreas específicas da casa. Vinagre solução diluída de vinagre. Branco, 1:1 com água, funciona como repelente e limpador simultaneamente. Elimina trilhas de feromônios enquanto desinfeta superfícies. Aplicações regulares criam um ambiente inóspito para formigas sem riscos para humanos ou animais domésticos. Vedação de entradas, método preventivo fundamental que complementa todas as outras estratégias. Identificar e selar frestas, rachaduras e aberturas impede novas invasões e força colônias existentes a buscar rotas alternativas, onde podem ser mais facilmente tratadas. Estas 4 abordagens destacam-se pela sua combinação única de eficácia, segurança e acessibilidade. A água fervente oferece eliminação imediata de colônias externas, enquanto o limão e o vinagre proporcionam controle interno através de propriedades repelentes e disruptivas das trilhas de comunicação. A vedação de entradas completa na estratégia, criando uma barreira física permanente que previne reinfestações. Para resultados otimizados, implemente estas soluções em uma sequência estratégica. Comece com a eliminação direta de formigueiros externos, usando água fervente, seguida pela criação de barreiras repelentes com limão ou vinagre em pontos de entrada identificados. Simultaneamente, inicie um programa sistemático de vedação, priorizando áreas com maior atividade de formigas. Esta abordagem em 3 frentes, eliminação direta, repelência química natural e exclusão física, cria um sistema de defesa abrangente que ataca o problema em múltiplos níveis. Um aspecto crucial frequentemente negligenciado é a
consistência e persistência na aplicação. Mesmo os métodos mais eficazes requerem aplicações repetidas e monitoramento contínuo. Estabeleça uma rotina de tratamento durante pelo menos 2 semanas, mesmo após o desaparecimento aparente das formigas, para garantir que colônias inteiras, incluindo rainhas e larvas, sejam completamente eliminadas. Lembre-se que a combinação destes métodos com práticas rigorosas de higiene e armazenamento adequado de alimentos potencializa significativamente os resultados, criando um ambiente onde as formigas não encontram nem acesso nem incentivo para estabelecer novas colônias. Conclusão. E dicas finais: prevenção. Constante, mantenha rotinas rigorosas de limpeza, especialmente em áreas de preparação e consumo de alimentos. Armazenamento. Seguro e use recipientes herméticos para todos os alimentos, incluindo ração de animais de estimação. Manutenção. Regular inspecione e repare periodicamente vedações, telas e possíveis pontos de entrada. Monitoramento. Contínuo observe regularmente áreas problemáticas, especialmente na mudança das nuanduandos estações. Ao longo deste guia abrangente, exploramos diversas estratégias para eliminar e prevenir infestações de formigas em ambientes domésticos. A abordagem mais eficaz demonstrou ser uma combinação de métodos naturais, aplicados consistentemente e de forma integrada, aliados a práticas preventivas rigorosas. Combater formigas não se resume a uma solução única, mas a uma estratégia completa que aborda tanto os sintomas visíveis quanto as causas subjacentes do problema. É importante reconhecer que cada residência apresenta desafios únicos, influenciados por fatores como localização geográfica, tipo de construção, espécies locais de formigas e hábitos dos moradores. Por isso, pode ser necessário experimentar diferentes combinações de métodos até encontrar a abordagem ideal para sua situação específica. Mantenha um registro dos métodos testados, observando quais funcionaram melhor para as espécies particulares de formigas em sua residência. Esta documentação será valiosa caso enfrente problemas semelhantes no futuro. Lembre-se que a paciência e a persistência são virtudes essenciais no controle de formigas. Diferentemente de muitas outras pragas domésticas, as formigas operam como superorganismos complexos, com colônias que podem conter milhares de indivíduos e múltiplas rainhas. A eliminação completa requer tempo e abordagem sistemática. Evite a tentação de recorrer imediatamente a soluções químicas agressivas quando não observar resultados instantâneos. Os métodos naturais apresentados neste guia, embora por vezes mais lentos, oferecem soluções mais seguras, sustentáveis e frequentemente mais duradouras. Por fim, adote uma perspectiva equilibrada sobre o controle de pragas. O objetivo não deve ser a eliminação completa de todos os insetos do ambiente doméstico, uma meta praticamente impossível e potencialmente prejudicial ao equilíbrio ecológico local. Em vez disso, busque estabelecer limites razoáveis para a presença de formigas, concentrando esforços em manter áreas sensíveis como cozinha, despensa e quartos livres de infestações, enquanto tolera pequenas populações em áreas externas, onde podem até desempenhar funções benéficas, como aeração do solo e controle de outras pragas. Esta abordagem equilibrada contribui para um ambiente doméstico saudável em harmonia com o ecossistema mais amplo que o cerca.